Olá, tudo bem? Aqui é o Rico do Inculcar e vamos para mais uma videoaula. Agora Judas combina para entregar Jesus. Já estamos entrando aí no clima mais da Páscoa, da morte e ressurreição de Jesus. Aqui a gente vai ler lá em Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 16. São apenas 3 versículos. Não se esqueça, antes de você começar, ore com o seu filho, leia a passagem bíblica e venha para a linha do tempo. Aqui na linha do tempo, você vai falar que é uma sequência de eventos, que todos esses eventos têm a ver com essa última semana de Jesus, né? Todos eventos importantes, mas a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. Agora nós estamos em um evento importante, que é quando Judas combina para entregar Jesus. E veja que depois a gente ainda tem a Santa Ceia, depois a gente tem o lava-pés, são eventos que Judas estará junto, e ele já tinha ali combinado e acertado de trair Jesus. Vamos dar uma olhadinha no que diz a palavra de Deus. Está aqui Mateus 26:14. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou, ele já jogou a real, quanto vocês me pagarão para eu entregar Jesus? E eles lhes deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. E veja bem, esse trair Jesus que nós estamos vendo aqui, ele tem um significado de entregar Jesus para as autoridades. As outras traduções acabaram usando melhor essa expressão. Olha aqui o que diz a NTLH, que é a que eu recomendo para você ler para o seu filho pequeno, entregar Jesus. Mas outras também vai usar sempre entregar, até em espanhol também entregar. Só a NVT que colocou trair, depende da versão que você lê aí, explica que tem a ver com entregar Jesus para a justiça, para ser preso, como se ele fosse um condenado. Só que Judas precisou receber um dinheiro, ou melhor, ele não teria um motivo assim para acusar Jesus. Então ele meio que se vendeu, meio não, né? Ele se vendeu para então que Jesus pudesse ser condenado. Bom, o que eu observo aqui nessa passagem? Primeira coisa, Judas se dirige ao chefe dos sacerdotes para trair Jesus por 30 moedas de prata. Lembra que aqui a gente só está observando, então você vai falar que precisava de um acusador formal, alguém tinha que falar, olha, ele disse que é o Filho de Deus, e tantas outras coisas, né? A gente vê aqui os fariseus sempre tentando pegar Jesus em alguma coisa, ó, ele curou no sábado, ele falou isso, ele falou aquilo, então várias questões que eles estavam procurando, mas estava de alguém para acusar Jesus formalmente. E Judas foi o cara que fez isso. Depois, o que isso significa? Como a gente interpreta isso? Judas estava errado e influenciado pelo mal. Negociou a vida do Salvador por uma quantia de dinheiro. Lembra que esse plano de Jesus morrer, ressuscitar ao terceiro dia e ter a vitória sobre a morte não estava na cabeça da galera, não estava na cabeça de Judas nem dos fariseus. Eles acharam que eles iriam acabar com a vida de Jesus, vamos tirar esse problema aqui de Israel. Agora, humanamente falando, as coisas ali acontecendo, Judas estava totalmente influenciado pelo inimigo, que até o inimigo, eu acredito, não estou afirmando, que foi pego de surpresa aí com algumas questões dessa morte e ressurreição de Jesus. Agora, como que a gente vai aplicar isso? Então, vamos falar lá que Judas foi lá, entregou Jesus, traiu, tá. E eu, o que eu aprendo com isso? Que situação que você vai pegar aí na vida do seu filho para conversar com ele e ver aonde que ele pode, então, melhorar. Não devemos ser incrédulos em nossas vidas, negociando Jesus por coisas passageiras. Isso aqui é muito interessante, principalmente se você tem filho adolescente um pouco maior.
Judas viu uma oportunidade de ganho em trair Jesus. Hoje, aquilo que aconteceu exatamente ali, naquele tempo, ali com Judas, com Jesus, não vai acontecer mais, é óbvio, porque nós não temos mais Jesus. Então, hoje eu não tenho mais como trair Jesus, né, recebendo um dinheiro, acusando, porque isso é um evento que passou. Mas quando eu olho para a minha vida, o que, que eu vejo ali? Judas, ele andava com Jesus, mas mesmo andando com Jesus, ele estava recebendo muita influência do mal, muita influência do diabo. E mesmo andando com Jesus, ele estava totalmente distante de Jesus. Então, na primeira oportunidade que ele teve, ele negociou um valor e não queria nem saber, estava pensando só no dinheiro que ele ia receber. Nós também caminhamos com Jesus, mas nós temos que caminhar não apenas de ir na igreja, de ler a Bíblia, de ter a plaquinha, né? Sou crente. Mas temos que caminhar lembrando que temos que ouvir, temos que obedecer, temos que glorificar a Deus, estando ali alinhando a nossa vida com aquele propósito que Deus tem para nós. E não podemos, aqui já puxando um pouquinho mais a parte da história para o seu filho aí no dia a dia. Não podemos negociar prazeres momentâneos, situações momentâneas em troca de não demonstrar confiança, amor e esperança em Jesus. Ah, só hoje, ah, só um pouquinho, ah, se eu fizer isso aqui, eu vou ganhar, mas não tem problema. Então, pegue situações em que os seus filhos precisam se lembrar que somos cristãos em todos os momentos, inclusive nos momentos que estão doentes, porque estar doente não é permissão para rebeldia, nos momentos que estamos felizes, alegres, nos momentos que nós estamos bravos. Então, lembre que em todo tempo nós devemos crer em Jesus e não negociar esse prazer momentâneo. Sabe uma coisa que eu pego muito em casa? Principalmente meus filhas adolescentes. Eu falo para elas que a preguiça é um prazer momentâneo e que nos deixa longe de algumas coisas que a gente poderia cumprir para Deus. Então você não vai arrumar o quarto, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia porque você é preguiçoso. Você está recebendo um benefício ali de momento e está abrindo mão de algo que vai glorificar a Deus. Então, trabalhe isso aí no coração do seu filho para que ele aprenda cada vez mais a não negociar pequenos momentos. E talvez, como eu sempre falo, você saiba aí de situações específicas, data, hora, local, que você pode lembrar seu filho de que talvez ele esteja como Judas, recebendo um benefício próprio e abandonando o Senhor. É isso aí. Espero que esse devocional abençoe a sua vida, a sua casa. Lembre, não é só um momento devocional, é Deus usando a sua vida para que Ele mesmo restaure a imagem dele na vida dos seus filhos. O Senhor nos salva, Ele nos salvou. Agora, Ele quer restaurar a imagem dele em nós. E você está sendo instrumento de Deus para que isso aconteça na vida do seu filho. Deus abençoe, paz do Senhor. Até mais. Tchau, tchau.